Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês, né? Nossa aula de ciências começando. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar das funções químicas. Tá? Vamos começar. As funções químicas, elas se classificam em 4. São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Hoje nós vamos falar unicamente sobre os ácidos, ok? Vamos lá. Os ácidos, né? O que é um ácido? Todo ácido, por característica própria, ele possui o sabor azedo. São ótimos condutores de eletricidade, conduzem muito bem, né? Fazem muito bem esse papel. E em solução aquosa quer dizer solução com água, misturado com água. Eles liberam o hidrogênio como um íon positivo. A gente vai tratar disso lá na frente, bem direitinho. E misturado com uma base, que é outro conteúdo que a gente vai tratar, mas não hoje, né? Eles são capazes de produzir sal mais água. Isso são as principais características dos ácidos. O sabor azedo dos ácidos, vamos lá. As substâncias ácidas se caracterizam pelo sabor azedo, porém nem toda substância ácida poderá ser provada para verificar o sabor. Existem ácidos fortes que causam acidente quando tocam a pele. Exemplo, o ácido sulfúrico. Como a gente está vendo aqui no texto, nem todo ácido ele pode ser provado para saber o sabor. Quero saber se isso é um ácido, então vou provar para ver se ele é azedo, porque todo ácido é azedo. Não posso, ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque existem os ácidos que são comestíveis e existem os ácidos que não são comestíveis, porque são extremamente corrosivos, como esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o ácido sulfúrico, ele é um ácido forte, extremamente corrosivo, e em contato com a pele, ele causa queimaduras enormes. Em contato com outras substâncias, por exemplo, com a água, ele pode causar até explosões. Né? Então, os ácidos comestíveis são aqueles que estão nas frutas, principalmente as frutas cítricas, né? A laranja, o abacaxi, o limão, a manga, elas têm essa propriedade de ter. Então, o vinagre, né? Que é o ácido acético, eles estão na nossa casa. Esses daí são comestíveis. Condução elétrica. O que quer dizer isso? Quer dizer que os ácidos, eles têm o poder de conduzir eletricidade, né? São excelentes condutores de eletricidade. Então, são bons condutores de eletricidade porque são capazes de ionizar-se quando dissolvidos em água. O que é ionizar? Ionizar quer dizer que eles vão se desmanchar e liberar o hidrogênio como íon. Então, o íon que ele vai liberar é o hidrogênio, tá certo? A água quebra o composto, liberando um íon. Quem é esse íon? É sempre o hidrogênio. Vamos ver aqui. Agora nós temos aqui o ácido clorídrico misturado com água e você tem uma bateriazinha aqui, né, uma pilha e uma lâmpada. Veja que essa lâmpada está mergulhada na solução de ácido clorídrico com água. É uma solução aquosa aqui, ó. Tá vendo? A lâmpada acende. Vamos ver o segundo exemplo aqui. Na solução aquosa, a gente já não tem mais o ácido, agora a gente tem a sacarose, que não é uma substância ácida. Então, ele fez o mesmo procedimento, botou a mesma lâmpada ligada à pilhazinha e veja que ela não acendeu, tá vendo? Então, quer dizer o quê? Quer dizer aqui que os ácidos, como isso aqui é uma solução aquosa, ela conduz bem a eletricidade. Por quê? Porque ela fez com que a lâmpada acendesse. Mesma coisa aqui, sendo que com outra solução que não seja ácida, a lâmpada não acende. Aí isso comprova o quê? A condução de eletricidade dos ácidos. Vejamos aqui agora. Eles liberam íons positivos. Isso aqui é extremamente importante, viu? Em solução aquosa, ou seja, solução com água, os ácidos liberam o hidrogênio. Todo ácido tem hidrogênio, tá? Então, quando ele se mistura com água, ele vai liberar esse hidrogênio como sendo seu íon positivo. O que é um íon? Um íon é um átomo que ganha ou que perde elétron, né? Então, veja só. Quanto mais íons de hidrogênio a substância libera, mais ácida ela é. Aqui eu tenho ácido clorídrico, olha, H, tá vendo? Todo ácido tem hidrogênio. Aqui tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio. Essa substância é um ácido, essa também é. Então, HCl, ácido clorídrico, o que é que vai acontecer? Misturado com água, presta atenção ao apontador, a água vai quebrar isso aqui, vai separar e ele vai liberar o íon. Quem é o íon que o ácido libera? O hidrogênio. Mesma coisa isso aqui, ó, a água vai passar aqui e vai separar esse composto. Quem é o íon que vai ser liberado? O hidrogênio. Veja só, quanto mais íons de hidrogênio forem liberados, mais ácida é a substância. Então, para você verificar o teor de acidez de uma substância, o que é que os técnicos observam? A quantidade de íons de hidrogênio liberada. Quanto mais ácida, mais íons de hidrogênio teve aqui. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Observe, quando a água separou, quando houve a ionização, que significa isso, a água separou,
Olha, aqui eu tenho hidrogênio, 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 cloro, cloro e cloro. Quanto mais íons de hidrogênio tiver, mais ácida é a substância. Então, aqui eu tenho o ácido carbônico. Aí você vê, hidrogênio, hidrogênio, tá certo? Quanto mais hidrogênio forem liberados, mais acidez essa substância terá. Vamos lá. Misturados com base. Os ácidos, quando são misturados com a base, eles produzem sal mais água. Aí aqui tem a simulação de um ácido mais uma base e o produto dessa mistura vai ser sempre sal mais água. Todo ácido é perigoso? Veja só. Existem ácidos corrosivos, que podem causar acidentes graves, como queimadura na pele. O ácido sulfúrico é um exemplo. São considerados ácidos fortes e são usados na indústria para sintetizar vários produtos químicos, como fertilizantes, tintas, etc. Né? Ele tem a sua utilidade. Aí você observa que aqui ele botou um tecido, uma almofadinha e pingou um ácido sulfúrico em cima. Veja a queimadura que causou, ele rompeu o tecido totalmente, olha, tá vendo? Isso na pele vai causar um acidente gravíssimo. Não podemos nem provar, nem brincar com os ácidos. Esse tipo de ácido, né? Fora os ácidos comestíveis, a gente não pode de forma alguma trabalhar com ácido sem tomar os devidos cuidados. Existem também os ácidos comestíveis, como o vinagre, o limão, a laranja, etc. São usados na cozinha, na vida cotidiana. Esses sim, esses estão na nossa vida, tudo bem, né? Como classificar? E aí, professora, como é que eu vou saber quem é ácido forte, quem é ácido fraco, quem é o perigoso, quem é o bonzinho? Veja só, existe no nosso meio, né, indicadores, substâncias que são indicadoras de ácido base. Quer dizer o quê? Essas substâncias vão ser usadas exatamente para dizer se aquela substância é um ácido ou não. Por quê? Porque eu não posso chegar num laboratório, por exemplo, tá um vidro lá com a substância dentro, eu não sei que substância é aquela, tentar provar aquilo ali para ver se é azeda, para saber se é um ácido ou não. Por quê? Por conta dos acidentes, e os ácidos são perigosos mesmo, né? Então, existem outras substâncias que são chamadas de indicadores ácido-base, já exatamente para fazer esse papel. Quem são essas substâncias? Elas podem ser líquidas ou podem ser em papel. E essas substâncias, como é que eu vou saber? Elas mudam de cor ao entrar em contato com as substâncias, sinalizando se ela vai ser um ácido ou se ela vai ser uma base. Aqui eu tenho o papel de tornassol. O papel de tornassol, ele vem com essas cores. Então, se você for colocar isso aqui no meio ácido, cada palitazinha dessa, ela se tira, tá certo? A pessoa extrai como se fosse um palitozinho de fósforo. A pessoa tira e mergulha no meio ácido. Quando você mergulha, se for um ácido, vai mudar totalmente de cor. Imagine, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui a gente. Eu tô com uma blusa preta e de repente eu pego o ácido clorídrico, que a gente usa também em casa, né, na higienização da casa, e gotejo ele na minha blusa preta. A pigmentação da cor vai permanecer? Não vai. Ela vai sair do preto e vai tentar, o ácido ele vai destruir essa pigmentação preta, né? Então a blusa vai ficar manchada. Eu digo assim, mas rapaz, queimou minha blusa. Esse queimar é exatamente porque o ácido ele tem o poder de mudar certas substâncias, tirar a pigmentação de algumas substâncias. Então pronto, a mesma coisa. Quando eu mergulhar isso aqui no ácido, o papel de tornassol vai mudar de cor. Veja a fenolftaleína. A fenolftaleína é uma substância que também serve para indicar se é ácido ou se é base. Quando a gente goteja a fenolftaleína no meio básico, isso aqui é um meio básico, esse líquido incolor é uma base. Quando eu gotejo a fenolftaleína nele, a fenolftaleína fica esse rosado meio roxo aqui, ó, tá vendo? Se isso aqui fosse um ácido, essa fenolftaleína que ficou roxa aqui ficaria transparente no ácido. Então a pessoa já sabe que é um ácido. Gotejou a fenolftaleína, ela não ficou dessa cor rosada. Então já sei que aquilo ali é um ácido. Gotejou a fenolftaleína, ela ficou dessa cor roxa, já sei que esse líquido é uma base. Então essas substâncias, elas servem para isso, para que a pessoa não precise se expor aos riscos, aos perigos que os ácidos eles oferecem. Então a fenolftaleína rosa, ela no meio alcalino, ela fica rosa. E ela fica transparente aonde? No meio ácido, tá certo? Se botar numa base, isso aqui, quem seria isso aqui? Um ácido ou uma base? Isso aqui seria uma base, tá certo? Se ela não tivesse desenvolvido essa cor rosa, isso aqui seria um ácido. Aí vamos lá, escala de pH. O que danado é pH? pH significa potencial hidrogênio iônico. Em outras palavras, pH significa a quantidade de íons de hidrogênio que é liberada numa solução aquosa, de um ácido numa solução aquosa, tá certo? Vamos lá, essa escala de pH, ela é crescente para o 0, ela parte do 7,
tá? Ela é crescente para o 0 e é crescente para o 14, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa escala tá perfeita porque a seta aponta bem direitinho. Então, o que é que acontece? Os ácidos mais fortes, você tem aqui no seu livro, quando você pegar, abrir seu livro aí para estudar, você vai ver que em 0 está o ácido sulfúrico. Então, o mais forte, ele está em 0, tá certo? O ácido sulfúrico. Aí depois eu tenho o ácido com pH 1, pH 2 até 7. Na medida que ele vai se aproximando do 7, ele vai perdendo sua acidez, ou seja, sua acidez vai diminuindo. Para cá ela aumenta e para cá, para o 7, ela diminui, tá certo? Então, veja só. Nesse sentido aqui, ó, quando chega no 7, o 7 são as substâncias neutras. Aqui são as substâncias ácidas, aqui está o neutro em 7 e aqui são as substâncias básicas, que a gente ainda vai estudar as bases, tá? Então, veja só, quanto mais eu me aproximo do 0, mais ácida é a substância. Quanto mais eu me aproximo do 7, menos ácida é a substância. Quando eu chego no 7, a substância já não é mais ácida, ela é básica. Quanto mais eu me aproximo do 14, mais básica é a substância. Quanto mais eu me aproximo do 7, menos básica é a substância, tá certo? Então, você vê aqui que a seta está apontando bem direitinho. Vamos ver aqui agora. Aqui eu teria, no livro de vocês, você tem o ácido sulfúrico, solução de bateria, lá em baterias, tá? Aí aqui, ó, de 0 a 1 eu tenho o ácido gástrico. Veja que o nosso ácido gástrico, aquele que é produzido no nosso estômago, ele tem um teor de acidez muito grande, ó, tá vendo? Aí depois eu tenho de 1 a 2 o limão, aí vocês vão olhando aí, né? O vinagre, a uva, água da chuva, água de chuva ácida, tá? E quando chega no 7, eu tenho água pura, olha, tá vendo? A água pura, ela não é nem ácida, nem básica, ela é uma substância neutra. Aí, na medida que eu vou vindo para cá, vai aumentando a basicidade agora, já não é mais acidez, é basicidade. Então, agora eu tenho sangue, água do mar, pasta dentífrica, detergente, lixívia, soda em solução, tá vendo? Então, você seguia por essa solução aqui que você vai vendo aí, por essa escala que você vê direitinho. Classificação dos ácidos. Aqui também a gente tem que prestar bastante atenção. Os ácidos, eles se classificam em 2 grupos. São os hidrácidos e são os oxiácidos, tá? Quem são os hidrácidos? Os hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio na sua composição. Presta atenção, oxigênio, tá? Porque hidrogênio todo ácido tem. Seja ele hidrácido ou oxiácido. Agora, oxigênio não. Oxigênio só quem tem são os oxiácidos. Então, os hidrácidos não possuem oxigênio. Olha aqui, HCl, HI, H2S, HBr, você não vê nenhum oxigênio aqui. Então, esse camarada que não tem oxigênio, ele é um ácido classificado como hidrácidos. E os oxiácidos, ao contrário, os oxiácidos, eles possuem oxigênio, tá certo? Também possui hidrogênio. Todo ácido tem hidrogênio, tá, gente? Agora, oxigênio é que é em um e outro não. Então, vamos lá. São ácidos que possuem oxigênio em sua composição. H2SO4, ó o oxigênio aqui. HNO3, ó o oxigênio. H3PO4, ó o oxigênio, tá certo? Você precisa gravar isso, estudar isso aí direitinho, porque você vai precisar disso lá na frente. Vejamos. Vamos agora trabalhar com nomenclatura dos ácidos. Então, para dar nome aos ácidos, o que é nomenclatura? Dá nome. Você vai precisar dar nome aos ácidos. Bota lá um composto e você vai dar nome a ele. Como é que eu vou fazer isso? Vamos aprender agora. Os hidrácidos, primeiro para dar nome aos ácidos, você vai ter que classificá-lo como hidrácido ou como oxiácido. Como é que eu faço? Eu vou olhar se ele não tem oxigênio. Se ele não tiver, então ele é hidrácido. Como é que eu faço para dar nome aos hidrácidos? Eu vou escrever a palavra ácido, mais o nome do elemento que acompanha o hidrogênio e a terminação hídrico. Hídrico toda vez que ele for hidrácido. Vamos ver aqui o exemplo? HCl. Você está vendo que em HCl eu tenho um ácido, eu tenho um hidrogênio e tem um elemento que acompanha o hidrogênio aqui, que é o cloro. Tá vendo? Quando ele diz, olha, mais o elemento que acompanha o hidrogênio. Quem é o elemento que está acompanhando o hidrogênio aqui? É o cloro. Então, escreve-se a palavra ácido mais o nome do elemento que acompanha o hidrogênio. Quem é que está acompanhando o hidrogênio aqui? O cloro. Mais a terminação hídrico. Eu escrevo a palavra hídrico se ele for um hidrácido. Tá certo? Aí depois eu junto tudo e vai dar igual o quê? Tira essa sinalização, vê só, aí vai ficar ácido, ó, ácido, cloro, mais hídrico, vai ficar clorídrico. Eu quero prestar atenção, quero que vocês prestem atenção no seguinte, olha só, 2 vogais, uma no final de uma palavra e outra na outra. Então, você não vai botar clorohídrico, não, você vai tirar a primeira vogal aqui, a última vogal do nome,
do primeiro nome, você tira cloro e junta. Então, vai ficar ácido clorídrico, tá certo? Agora, vamos falar dos oxiácidos. Lá na frente tem mais exemplos. Para fazer os dar nome aos oxiácidos, a mesma coisa. Você vai escrever a palavra ácido mais o nome do elemento que acompanha o hidrogênio. Ó, quem é que tá acompanhando o hidrogênio aqui? P. P é fósforo, tá? Então, vai ficar ácido mais fósforo mais a terminação ico ou oso. Todo ácido, todo oxiácido, ele vai terminar em ico, de modo geral, tá certo? Preste bem atenção a isso. Todo ele vai terminar, de modo geral, em ico. Agora, existe momento de comparação. Presta bem atenção, gente. Comparação quando houver duas moléculas iguais, com diferença no número de oxigênio. Observe que essa tem 4 e essa tem quanto? 3. H3PO4, H3PO2. A única diferença que existe entre elas é o número de oxigênio. Então, aqui tem mais oxigênio, termina com ico, e aqui tem menos oxigênio, termina com oso. Mas e se não tiver outra para comparar? Termina com ico. Tá certo? Você só vai comparar, só vai usar ico ou oso se tiver duas moléculas semelhantes, somente diferente o número de oxigênio. Porque se não tiver outra para você comparar, você vai usar para todo mundo o ico. Escreve a palavra ácido, mais o nome do elemento que acompanha o hidrogênio, mais a terminação ico. Agora, tendo duas, você tem que comparar quem é ico e quem é oso. Um bizu para vocês, ó. Quem tem mais é rico, termina com ico. Quem tem menos, termina com oso. Tá? Olha aqui outro exemplo. HBr, hidrácido, tá? HBr, BR é bromo, então vai ficar ácido mais bromo mais hídrico. Aí você tira a primeira vogal aqui, ó, a última vogal, perdão, a última vogal do primeiro nome para juntar tudo. Junta fica como ácido bromídrico, tá vendo? HF, a F é flúor. Tem que conhecer a tabela periódica, viu? Que a gente já trabalhou. Tem que ter intimidade com ela. HF, ácido mais flúor mais hídrico. Não tem o vogal, não vou tirar ninguém aqui, ó. Tá vendo? Então, vai ficar ácido fluorídrico. Tá vendo? Então, agora com os oxiácidos. Novamente, ó, HNO3. Ácido mais nitrogênio mais ico. Aí vai ficar, ó, junta vai ficar ácido nítrico. Saiu aqui, ó, sai daqui para cá. Ácido nítrico, né? HNO2, olha aqui, ó, comparando moléculas iguais, tá vendo? A única diferença entre essas duas moléculas aqui, ó, é a quantidade de oxigênio. Quando isso acontecer, aí você usa ico ou oso, tá certo? Vamos lá. HNO3, ácido nítrico. Quem tem mais é rico, ico. Tá vendo? Ó? HNO2, esse aqui tem menos. Então, vai terminar com ico? Não, vai terminar com oso. Aí vai ficar ácido mais nitrogênio mais oso. Aí vai ficar o quê? Ácido nitroso. Tá certo? Vamos lá. E um cheiro para vocês. Próxima aula nossa será sobre as bases.